A Polícia Civil do Maranhão investiga a morte de uma liderança indígena Sarapó-Capó, que morreu no dia 13 de maio. Mesmo sem comprovações, o óbito foi atribuído a um AVC, mas pessoas próximas à liderança desconfiam de envenenamento. Há anos ele denunciava as invasões e ameaças de madeireiros, mineradoras e garimpeiros no território. Relatos apontam que ele já havia sido vítima de ataques antes mesmo de morrer. A reportagem é de Júlia Pereira. Sarapó-Capó, líder indígena do povo Capó, morreu no dia 13 do mês passado no município de Centro do Guilherme, no Maranhão. Ele era dirigente da Guarda de Autodefesa dos Capó, na terra indígena Alto Turiaçu, na Amazônia Maranhense, e uma das principais lideranças indígenas do estado. Mesmo sem a realização de um exame cadavérico, a morte do indígena foi atribuída a um AVC, um acidente vascular cerebral. Mas pessoas próximas a Sarapó suspeitam que ele tenha sido vítima de envenenamento. Segundo familiares, naquele dia, a liderança teria passado mal após comer um peixe que havia recebido de presente de um morador do povoado. Horas depois, ele veio a óbito. A suspeita de que Sarapó-Capó tenha sido envenenado se deve à atuação do indígena. Há anos, ele denunciava as invasões de madeireiros, mineradoras e garimpeiros ao território, o que levanta suspeitas de que tenha sido envenenado pelos inimigos. Segundo relatos, antes de morrer, a liderança já havia sido ameaçada e chegou a ser vítima de um ataque à bala. Somado a isso, estão relatos de que após o óbito, indivíduos suspeitos passaram a rondar a entrada da aldeia onde Sarapó vivia, como forma de intimidação. A desconfiança motivou um pedido dos indígenas do povo Capó pela exumação do corpo, que, segundo eles, demorou para ser atendido pela Polícia Civil. Para Gilderlan Rodrigues, coordenador do Conselho Indigenista Missionário no Maranhão, uma das entidades que acompanham o caso, a demora no procedimento de exumação do corpo da liderança é mais uma forma de omitir os assassinatos do povo Capó. A demora no processo da exumação do corpo, a gente pode entender de que há um processo, de esconder um pouco os assassinatos que têm acontecido na região, Os indígenas têm denunciado de que os assassinatos têm sido colocados às vezes por mortes naturais. Então, se confirma mais um assassinato, Então, para as autoridades isso não vai soar, muito bem. Então, por isso também essa demora em fazer esse procedimento. A nosso ver, tentar esconder um pouco mais um assassinato do povo Capó. Sarapó não foi o primeiro indígena do povo Kayapó vítima de ataques. Em 2020, Quaxipuru Kayapó, de 32 anos, foi encontrado sem vida na mesma região. As lideranças acreditam que a morte tenha sido uma vingança de traficantes de drogas, após uma plantação de maconha ter sido destruída durante uma ronda realizada pelos indígenas. Em 2010, Rubiné Kayapó foi assassinado a pauladas por moradores do centro de Guilherme. Segundo os indígenas, o caso foi mais um resultado do clima de tensão e conflito causado por madeireiros e plantadores de maconha. Um ano depois, em 2011, outro indígena, Tazirã Kayapó, foi assassinado por um caminhão madeireiro. Além da perda de um guerreiro do povo Kayapó, a morte de Sarapó também representa a continuidade dos ataques contra as lideranças e a impunidade dos criminosos, comenta o coordenador do Conselho Indigenista Missionário. Sarapó é uma liderança muito importante pelo povo, O Conselho do Chatapamé era aquele que organizava o povo para fazer a fiscalização no território e que também tinha um grande respeito dentro do povo. Então o Sarapó era uma liderança muito importante para o povo, e aquele que estava na linha de frente, aquele que acompanhava as lutas dentro do território. A morte de Sarapó, ela significa uma perda muito grande para o povo, para a luta do povo. Mas também significa a continuidade dos assassinatos dessa liderança, por conta da impunidade que tem instalado na região, pelo fato de nenhum assassino dos indígenas até o momento serem julgados, Então se sentem bastante à vontade para cometer os crimes. Então é preciso que essa situação mude, que se esclareça e que
os responsáveis pelos assassinatos dos indígenas, em especial de Sarapó, sejam punidos. O processo de perícia do corpo de Sarapó-Caiapó ainda não terminou. Um primeiro laudo foi divulgado, mas não houve nenhuma conclusão. Um segundo laudo é aguardado pelos indígenas e pela Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.